Terrence Howard está colocando toda a sua carreira e talvez até sua vida em risco ao revelar algo que pode transformar completamente nossa compreensão da realidade. Não me importa o que aconteça, estou determinado a trazer a verdade, custe o que custar. Eles não querem que você saiba disso, porque uma vez que você souber, isso os enfurecerá. Estou preparado para uma guerra, por isso, desafio qualquer químico, físico, astrofísico, cosmologista, biólogo ou qualquer especialista das ciências a me confrontar. O que apresento não são mais teorias, mas sim provas. Teorias são apenas hipóteses que precisam ser confirmadas. O que tenho são evidências geométricas. Terrence Howard. Antes de nos aprofundarmos no conceito que Howard está apresentando, quero destacar algo que realmente chamou minha atenção. Desde que tornou essas informações públicas, Terrence tem enfrentado duras críticas e foi amplamente ridicularizado pela mídia tradicional. Isso segue um padrão bem conhecido. Primeiro, vem a ridicularização. Falar sobre sólidos platônicos? Criar um universo estrelado? Ele está criando uma estrela. Inicialmente, ideias como as de Howard são motivo de zombaria, dificultando que as pessoas levem essas propostas a sério. O segundo passo é a oposição. No entanto, se você seguir sua linha de raciocínio e reconhecer que, sob uma lógica específica, essas ideias fazem sentido, então fica claro que o que ele está apresentando vai além de meras convenções matemáticas. É uma redefinição dos fundamentos que foram previamente aceitos como verdades incontestáveis. Você já considerou a raiz quadrada de 2 e pensou se isso é realmente um ciclo? Você acha que há algo natural na raiz quadrada de 2? E quanto ao valor de π, você acredita que é a mesma constante em ambos os casos? Não, não é o mesmo. O que fizemos foi elevar o número ao cubo, dividir por 2 e repetir esse processo várias vezes. No entanto, o número permaneceu inalterado, algo que sabemos ser impossível. Terrence Howard. A terceira fase é a aceitação. Eventualmente, pode surgir um estágio em que a percepção pública começa a mudar. Ideias ou pessoas que antes eram ridicularizadas e combatidas podem, com o tempo, ganhar aceitação. Terrence Howard, o homem que foi entrevistado pela Rolling Stone, foi descrito como um gênio legítimo, absolutamente brilhante. Além dos comentários de Joe Rogan, Terrence recentemente atraiu muita atenção no YouTube. Talvez ele esteja certo e nós ainda não tenhamos compreendido. Imagine estar diante de uma verdade tão profunda que poderia abalar os alicerces da nossa compreensão da realidade. Terrence Howard está desafiando as convenções do conhecimento, colocando em risco sua carreira e até sua própria vida para expor essa revelação. Agora, eu convido você, que valoriza a busca pelo conhecimento além do superficial, a se engajar nesta discussão. Curta e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Está preparado para questionar as verdades que nos foram ensinadas? Vamos juntos explorar essa jornada de descoberta e reflexão. Toda a nossa matemática se baseia em aproximações, em elementos que não são completamente reais, e é por isso que estão tão incomodados comigo, porque estou desafiando o sistema em que eles acreditam. Mas para evoluirmos como uma sociedade de nível 1, uma civilização de nível 1, precisamos abandonar essas falsas verdades, por mais que estejamos apegados a elas. Terrence Howard. Imagine que você descobre que a fundação da sua casa está prestes a ceder e há muitas gerações vivendo ali. O que você faria? Certamente, removeria todos para consertar a base, certo? No entanto, quando se trata da nossa matemática, aqueles que detêm o poder preferem ignorar o problema, mesmo que isso signifique nos levar à ruína. Estou aqui para mudar isso. Independentemente das consequências, a verdade precisa ser revelada. De acordo com Terrence, se 4 dividido por 2 é a operação inversa de 2 vezes 2, que resulta em 4, então parece lógico que 2 dividido por 1 seria a operação inversa de 1 vezes 1, resultando em 2. Mas pare um momento e pense, o que seu bom senso lhe diz sobre esses dois cenários? Quais são as semelhanças e diferenças entre eles? Vamos analisar. Na divisão, 4 dividido por 2 nos dá 2, e aparentemente, 2 dividido por 1 também deveria nos dar 2. Na adição, 2 mais 2 é igual a 4, enquanto 1 mais 1 é igual a 2. 1 é igual a 2. Na subtração, 4 menos 2 é igual a 2. 2 menos 1 é igual a 1. Na multiplicação, 2 vezes 2 igual a 4. Mas 1 vezes 1 é igual a 1.
Consegue identificar onde o erro surge? Agora pense comigo. O que significa multiplicar? Significa aumentar, certo? Então, como uma vez um pode ser igual a um se, por definição, multiplicar deveria resultar em um aumento. Como esse resultado pode fazer sentido em uma tabela de multiplicação se não há um incremento real? É aqui que começamos a questionar os fundamentos sobre os quais nossa matemática foi construída. Terence explica que a multiplicação envolve aumentar ou fazer algo crescer em número. Quando um objeto exerce força sobre outro, esse segundo objeto responde exercendo uma força de igual intensidade sobre o primeiro. O mesmo acontece quando um objeto aplica pressão sobre outro, gerando uma resposta de pressão equivalente. Para ilustrar seu ponto, Terence sugere um experimento simples. Pegue uma calculadora e insira o número 2. Depois calcule sua raiz quadrada. O resultado será aproximadamente a esse que está aparecendo na tela. Agora, faça duas operações distintas com esse número. Primeiro, multiplique-o por 2 e, em seguida, eleve-o ao cubo. Em ambos os casos, você chegará ao mesmo valor, que é esse que está na tela. Se você dividir esse resultado por 2 e depois elevá-lo ao cubo novamente, obterá o mesmo valor outra vez. Isso demonstra como operações matemáticas diferentes podem gerar resultados surpreendentemente consistentes. Terence então levanta uma questão crucial. Percebe o padrão que está se formando? Isso sugere que x ao cubo é igual a 2x, que por sua vez é igual a x mais x. No entanto, essa é uma equação que desafia a lógica natural. É uma falácia matemática. Ele argumenta que essa é a base da matemática que conhecemos, uma construção baseada em um erro fundamental que foi programado para enganar todos nós. A conclusão de Terence é incisiva. Enquanto muitos o consideraram louco por suas afirmações, ele questiona se realmente é ele quem está equivocado ou se, na verdade, é a própria calculadora e, por extensão, o sistema matemático que está defeituoso. Você já se perguntou se tudo o que vemos e tocamos é apenas uma ilusão criada por forças invisíveis? E se a matéria não passasse de uma dança complexa entre eletricidade e magnetismo, desafiando tudo o que conhecemos sobre o universo? Terence aborda outro aspecto fascinante, explicando que, em um equilíbrio delicado, os produtos químicos nada mais são do que manifestações de movimento, seja de eletricidade ou magnetismo. Ele descreve a matéria como uma forma de movimento originada de dois movimentos fundamentais: a eletricidade, que representa uma força centrípeta movendo-se em direção ao centro, e o magnetismo, que surge do movimento centrífugo, afastando-se do centro. Esses fenômenos, segundo ele, não são entidades físicas tangíveis, mas sim efeitos resultantes de movimentos específicos. Tudo no universo gira para a direita ou para a esquerda, está em constante contração ou expansão, com cada elemento sendo precedido e sucedido por outro. Terence explica que cada elemento na tabela periódica é precedido e sucedido por um gás nobre. A formação de um elemento passa por 3 etapas, onde cada elemento é apenas uma condição de pressão periódica, algo previsível e repetitivo. Quando se atinge uma certa condição de pressão, o elemento correspondente ou a cristalização ocorre. Se a pressão aumenta, a cristalização se torna mais compacta, resultando em uma substância que identificamos como um elemento diferente, mas que, na verdade, é a mesma substância em diferentes estados de movimento e pressão. Ele exemplifica usando o hidrogênio e outros elementos que compartilham semelhanças tonais com o carbono, silício, cobalto e ródio. Há um padrão em que certos elementos têm 3 elementos que os precedem e 3 que os sucedem na tabela periódica. Terence então levanta uma questão intrigante. Se A é igual a B e B é igual a C, então A deveria ser igual a C. Então, por que o hidrogênio não tem 3 elementos que o precedem e 3 que o sucedem antes de chegar ao hélio? Ele sugere que o hidrogênio é, na verdade, uma oitava completa por si só, uma singularidade em relação aos outros elementos. Nossa percepção das relações entre os elementos pode ser profundamente influenciada por nossos processos cognitivos e fisiológicos, especialmente na forma como interpretamos o movimento. A capacidade humana de compreender estados mais elevados ou condições mais densas de matéria é limitada, o que dificulta a percepção dessas formas em diferentes dimensões temporais. O hidrogênio é o primeiro elemento que conseguimos detectar,
Mas há outros 21 elementos que o precedem em condições que não são permanentes, mas sim situacionais. Isso significa que, ao alterar as condições sob as quais um elemento existe, ele pode se manifestar de maneira diferente. Por exemplo, ao modificar a pressão aplicada ao carbono, ele pode ser transformado em nitrogênio ou oxigênio. Mesmo com essas mudanças, a essência fundamental do elemento permanece inalterada. Um exemplo claro dessa transformação é a criação de diamantes em laboratório. Para produzir um diamante, os cientistas começam com uma pequena semente de diamante e uma fonte de carbono, como o grafite. Esses materiais são submetidos a condições extremas de calor e pressão, simulando o ambiente das profundezas da Terra, onde os diamantes naturais se formam. Sob essas condições, os átomos de carbono se reorganizam e começam a crescer, camada por camada, sobre a semente de diamante. Após algumas semanas, o carbono se transforma em um diamante brilhante, criado em laboratório, idêntico a um diamante natural, mas produzido pelo engenho humano. Na verdade, percebemos menos de 0,5% do espectro total, mas mesmo assim, baseamos nossos julgamentos nessa visão limitada. Nossa capacidade de entender o espectro eletromagnético, que inclui a luz visível e outras formas de radiação, é extremamente restrita. Estamos de certa forma cegos tanto no plano consciente quanto no cósmico. Em Marte, assim como em qualquer outro planeta, não existe a morte como a concebemos. Tudo está vivo, apenas em um estado diferente de existência, determinado pelas condições que o cercam. O movimento e as condições de pressão são os fatores que definem a existência, mas a morte, como a entendemos, não existe. Ela é mais comparável ao sono, enquanto a vida é o estado de vigília. Terence argumenta que precisamos reconhecer o ciclo eterno da existência, onde tudo participa de processos cíclicos, como a troca de gases nos organismos vivos e o ciclo contínuo de matéria e energia nos ecossistemas e no universo. Esse entendimento desafia a visão convencional da carga elétrica, especialmente a ideia de que algo pode ser exclusivamente carregado negativamente. Quando uma entidade perde sua carga elétrica, ela libera sua eletricidade, o que acontece quando busca uma condição de alta pressão, onde a força centrífuga predomina. Por outro lado, o magnetismo atua para afastar-se dessa condição de alta pressão. Esses fenômenos são atribuídos ao movimento de uma substância semelhante a um fluido, possivelmente referindo-se ao éter, que gira tanto para a direita quanto para a esquerda, influenciando as condições ao seu redor. A terceira lei de Newton nos ensina que para cada ação há uma reação igual e oposta. Isso reflete uma interação dinâmica entre a carga elétrica e o magnetismo, considerando as condições de pressão e o movimento de uma substância semelhante a um fluido. Essas forças se comportam de maneira previsível, moldando o comportamento da matéria em todo o universo. Terence Howard propõe uma visão intrigante sobre a luz. Ela não se move como imaginamos, mas se reproduz em cada oitava, em cada onda. A luz passa por um ciclo de vida completo, nasce, cresce, amadurece, se reproduz e então gera uma nova oitava. Cada onda de luz pode ser vista como uma família completa, representando um ciclo de vida em si. Você já se perguntou por que certos símbolos parecem atravessar o tempo e o espaço, aparecendo em culturas e civilizações que nunca tiveram contato entre si? Ou como figuras geométricas que encontramos em monumentos antigos podem esconder segredos sobre a própria natureza do universo? E se esses padrões que vemos em lugares como templos antigos e manuscritos de gênios renascentistas fossem mais do que simples ornamentos, mas códigos matemáticos que revelam uma verdade universal? Outro conceito fascinante que Terence aborda é o símbolo da flor da vida. Esse símbolo já foi abordado aqui no canal em diversos vídeos, composto por círculos sobrepostos formando um padrão floral. Aparece em diversas culturas ao redor do mundo, mas muitas vezes é ignorado nos relatos históricos, o que o mantém relativamente desconhecido. Ele pode ser encontrado em antigas ruínas e pilares megalíticos, como no Templo de Osíris, onde é retratado em vermelho. Esse símbolo gerou debates sobre sua antiguidade, especialmente devido à presença de grafites gregos próximos, que sugerem uma adição posterior por antigos gregos, possivelmente influenciados por Pitágoras. A relevância do símbolo da flor da vida foi amplamente divulgada por Drúnvalo Melquisedeque,
e sua presença se estende desde uma pedra assíria de 2.600 anos no Iraque até os esboços de Leonardo da Vinci. Também pode ser visto em mosaicos romanos na Turquia e em uma estátua na cidade proibida de Pequim, indicando sua importância através de diferentes culturas e épocas. Embora tenha origens antigas, a flor da vida continua a encantar e a marcar presença em sítios sagrados e artefatos históricos ao redor do mundo. As representações mais antigas que conhecemos, encontradas em diversos continentes, exibem essa imagem de 64 círculos sobrepostos, conhecida universalmente como a flor da vida, independentemente da cultura ou idioma. Há cerca de 6.000 anos, alguém teve a ideia brilhante de traçar linhas retas onde os círculos se encontram. Essa interpretação antiga reflete a busca por um equilíbrio nas interseções dos círculos, sugerindo que um desses círculos poderia ser visto como um campo magnético, uma representação de como o magnetismo se comporta. A partir dessa sobreposição, surge uma forma chamada tetraedro, demonstrando que a vida real não possui linhas perfeitamente retas. Naquela época, já se compreendia a importância de encontrar essa média nas formas. O espaço onde os círculos se sobrepõem, resultando no tetraedro, revela a ideia de que toda energia está em movimento, e esse movimento gera ondas, que por sua vez, sempre se curvam. Traçar uma linha reta seria impossível, pois toda ação provoca uma reação que a equilibra. A curvatura observada é, na verdade, o resultado desse equilíbrio, onde cada interação dentro de um sistema se harmoniza. Quanto maior a resistência, mais acentuada é a curvatura, representando o equilíbrio natural de todas as forças em um sistema particular. Essas esferas perfeitas, que representam campos magnéticos ao redor umas das outras, desempenham um papel crucial na geração de eletricidade. Onde esses campos magnéticos se encontram, surge a rotação, forçada pela sobreposição dos campos. No entanto, há cerca de 6.000 anos, os antigos decidiram simplificar essa rotação em linhas retas, criando aproximações que deram origem a conceitos matemáticos fundamentais. Até mesmo o cubo, base do famoso teorema de Pitágoras, a² mais b² é igual a c², é apenas uma média, uma simplificação da realidade. A partir dessas aproximações, desenvolvemos grande parte de nossa matemática, incluindo álgebra e cálculo. Essa simplificação também nos leva a questionar por que 1 vezes 1 não poderia ser igual a 1, já que, ao fazer todos os lados de um triângulo iguais a 1, não se obteria a hipotenusa correta. O problema surge quando tentamos aplicar as mesmas regras a todas as formas, especialmente ao tentar determinar o comprimento do lado mais longo de um triângulo. Isso revela que, mesmo as formas que consideramos perfeitas, são, na verdade, apenas aproximações. Euclides, um dos grandes matemáticos da antiguidade, era mestre em estudar formas e aplicar a lógica a elas. Ele foi ao Egito e registrou regras fundamentais sobre formas geométricas, marcando um grande avanço para a matemática. Contudo, com o tempo, algumas de suas ideias foram alteradas ou atribuídas a ele equivocadamente. Mesmo assim, os insights de Euclides, como seu estudo do dodecaedro, uma forma de 12 lados, resistiram ao tempo. Isso demonstra a força e a importância de sua abordagem ao estudo das formas, que ainda influencia as discussões matemáticas atuais. Terence revela que decidiu trabalhar com a mesma estrutura da flor. Imagine quando 4 bolhas se encontram. Usando proporções universais, Terence uniu 4 peças triangulares curvas, e o resultado é o que você está vendo agora. Se você girar essa forma, verá o ponto exato onde essas 4 bolhas se encontram. Esse espaço que elas não conseguem comprimir é o que chamamos de matéria escura. Aqui está a geometria fundamental do hidrogênio, representada por um próton com 8 polos, 4 polos contrativos, onde ocorre uma concavidade, e a eletricidade busca uma condição de pressão mais alta, criando cavidades. Enquanto isso, o magnetismo, incapaz de sustentar seu potencial elétrico, é forçado a girar para fora dos vórtices. Essas bolhas completas ilustram a presença de esferas aparentes ocupando um espaço específico. O espaço negativo que você observa é a área que permanece intacta entre elas, onde a compressão não ocorre. Conforme essas esferas convergem, Terence explica que elas ilustram princípios fundamentais que civilizações avançadas comunicaram há milhares de anos.
O conceito da flor da vida revela a natureza essencial da expansão e contração no universo. Esses conceitos formam a base de tudo, pois no universo, tudo se expande em forma de esfera e se contrai em padrões geométricos. Essas contrações ocorrem quando as ondas em expansão atingem a borda do universo e retornam, criando um ciclo periódico que gera estruturas como o hidrogênio e o próton. Agora, imagine o que acontece quando 8 bolhas se encontram. O espaço negativo onde essas bolhas se unem cria uma forma de tetraedro, uma estrutura que surge da convergência dessas 8 bolhas. Essa estrutura possui 8 polos contrativos, com 4 de um lado e 4 do outro, resultando em um total de 8 polos elétricos contrativos. No entanto, existem apenas 6 polos magnéticos, localizados nos pontos onde ocorre a descarga, ou seja, 6 vórtices magnéticos. Quando mencionamos esses 6 polos, estamos nos referindo a esses pontos específicos onde ocorre a descarga magnética. Cada vórtice representa um polo magnético, funcionando como um ponto de descarga de energia. Essa estrutura passa por uma transformação significativa, onde o componente central atrai 2 menores, similares a fótons. As varreduras de 6 bolhas, ou bolhas em rápido movimento, são evidentes. Cada uma dessas varreduras maiores representa um ciclo de energia. Essa estrutura age como um transformador elevador, que converte a energia de 3 lados para um potencial elétrico mais alto, como indicado pelos padrões nas extremidades, antes de retornar a um potencial mais baixo. Assim como os transformadores elétricos em linhas de energia ajustam os níveis de energia, esse princípio também se aplica no universo. Mas o que acontece quando 12 bolhas se encontram? Nesse caso, surge uma nova estrutura estável, embora ainda restem 4 potenciais elétricos não contabilizados durante o processo. Ainda assim, a estrutura permanece estável enquanto continua a atrair outros componentes. Esses componentes representam os potenciais elétricos não contabilizados, e a estrutura possui 4 deles. Mesmo sendo estável, ela mantém essa atração. Essas estruturas são fundamentadas em princípios matemáticos sólidos, e todo o seu potencial elétrico foi distribuído. Esse fenômeno é semelhante ao conceito de um condensado de Bose-Einstein, onde um objeto se torna praticamente indistinguível do próprio tecido do universo. Esse estado de indistinguibilidade cria desafios consideráveis, tanto na compreensão quanto na manipulação dessas estruturas em um nível fundamental. Eu quero agradecer do fundo do coração por ter embarcado nessa jornada comigo. Sua presença, seu tempo e sua dedicação em compreender esses conceitos complexos são verdadeiramente inspiradores. É por pessoas como você que vale a pena explorar temas tão profundos e, às vezes, até controversos. Agora, gostaria de compartilhar algo especial com você. Como fã do canal O Poder da Mente, você está prestes a embarcar em uma jornada única de autoconhecimento e transformação mental. Apresento a você A Arte do Pensamento Positivo, um e-book revolucionário que redefinirá sua realidade mental. Como criador deste conteúdo e líder do canal O Poder da Mente, compartilho com você minhas experiências mais profundas e aprendizados valiosos. Cada capítulo deste e-book é um reflexo da minha jornada, repleto de lições práticas que vivi e transformei em sabedoria. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida. Clique no link do comentário fixado e comece sua jornada rumo ao autoconhecimento e à positividade hoje mesmo. Ao chegarmos ao final dessa profunda jornada ao lado de Terence Howard e suas revelações intrigantes, quero compartilhar uma história que reflete o espírito desta aventura. Imagine um jovem astrônomo, apaixonado por desvendar os mistérios do universo. Ele passava noites inteiras olhando para as estrelas, mapeando constelações e tentando entender os movimentos celestiais. Um dia, ele notou algo que não fazia sentido, algo que não se encaixava nos padrões que ele havia estudado. Em vez de ignorar essa anomalia, ele decidiu segui-la, mesmo sabendo que isso poderia colocá-lo em desacordo com seus colegas e mentores. Esse jovem, movido por uma curiosidade insaciável, mergulhou de cabeça na busca por respostas, desafiando tudo o que havia aprendido. E ao fazê-lo, descobriu que as estrelas, na verdade, estavam lhe contando uma nova história, uma história que ninguém jamais havia ouvido antes. Essa descoberta mudou sua vida.
e com o tempo ele foi reconhecido como um dos maiores astrônomos de sua época. Assim como esse jovem, você escolheu não apenas assistir passivamente, mas se aprofundar em cada conceito, questionar cada afirmação e, acima de tudo, manter sua mente aberta para novas possibilidades. Você não se contentou com as respostas fáceis, e essa postura, essa coragem de explorar o desconhecido, é o que diferencia aqueles que apenas assistem daqueles que realmente absorvem e transformam o que aprendem em algo significativo. Agora, se essa jornada despertou em você o desejo de continuar explorando os mistérios do universo, eu convido você a se inscrever no canal. Imagine que este canal é como um observatório, onde juntos continuaremos a olhar além das estrelas, questionando o que foi estabelecido e descobrindo novas verdades. E mais, deixe seu like neste vídeo para que outros exploradores curiosos como você possam encontrar essa mensagem. E não se esqueça de compartilhar seus pensamentos nos comentários. Afinal, é nas trocas de ideias que as grandes descobertas acontecem. Cada comentário é uma nova peça desse quebra-cabeça cósmico que estamos montando juntos. Obrigado por ser um explorador do conhecimento, por desafiar as convenções e por permitir que essa troca de ideias continue a crescer. Estou ansioso para que possamos nos reencontrar em futuras jornadas, onde juntos continuaremos a desvendar os mistérios do universo e a iluminar os caminhos que ainda permanecem na escuridão. Até lá, lembre-se, a busca pela verdade nunca termina e eu estou aqui para trilhar esse caminho ao seu lado.